E o ciclone segue se afastando do continente. A imagem de satélite aqui nos mostra, o tamanho e a intensidade deste evento climático. E mesmo se afastando, ele ainda provoca ventos intensos ao longo desta quinta-feira e a gente vai ver ao longo do vídeo. Olá pessoal, eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Tudo bem com vocês? Muito importante, deixa o like, se inscreva, ative o sininho, se estiver no celular, deixa o botãozinho de hypar. As imagens aqui do Observatório Espacial aqui em Campo Bom mostram neste momento a intensidade da velocidade das nuvens. Observem aqui pessoal, câmera sul em direção a Porto Alegre, a velocidade em que se desloca as nuvens neste momento. Isso não é comum, a gente só tem essa configuração aqui na região normalmente quando a gente tem muito vento e principalmente ocasionados aí por ciclones. Até aqui na câmera All Sky 360 a gente consegue ver perfeitamente o movimento das nuvens e a velocidade do vento, que neste momento aqui na estação meteorológica oscila entre 15 e 26 km por hora. Eu tenho essa câmera aqui também posicionada aqui para os eucaliptos, ela dá uma travadinha, mas olha a velocidade dos ventos. E aqui os eucaliptos que tem aqui próximo de casa seguem agitados. No mais, os ventos aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na região aqui metropolitana, eles foram mais brandos, Tivemos ainda picos lá em Porto Alegre aí na madrugada, que bateu 65 km por hora, a média de 40, aqui em casa deu 42,8 ainda agora de manhã, tivemos 67 lá em Monreuter. No litoral ventou a noite toda, gente. Olha aí, Mostardas, a gente tem ainda funcionando a estação meteorológica. A gente observa aí o vento médio, olha aqui, a madrugada toda o vento médio aí na casa oscilando ali, 20, 30, rajadas perto do 40, 50. Algumas estações estão offline, inclusive aqui a de Tamandaí está offline desde ontem à tarde, provavelmente algum problema técnico aí, ou falta de energia, porque tem outras estações particulares aqui também que estão fora do ar. Xangri-Lá registrou 50 km por hora, também ventou a noite toda, e a estação de Capão da Canoa, que é uma estação particular aqui, também atingiu o pico aí de 70 km por hora e mostra que o vento seguiu-se a noite toda. Demais regiões, temos um 104 aqui na Praia Grande. Aqui eu estou olhando somente estações acima de 40 km por hora, tá? 101 aqui em Bom Jardim da Serra, não tinha dado esse pico aqui. Santa Catarina aqui em Urupema bateu 87, demais regiões em torno de 40, 50. Curitiba deu uma aliviada. Morretes, que tinha batido 132 ontem, bateu a casa de 66 km por hora. E São Paulo aí, muito vento ainda, 74, 71, 64, 106 aqui no Morro da Fé, 109 lá na plataforma P51, ela já tinha batido 90, agora o vento se intensificou. São Conrado aqui no Rio de Janeiro, o vento também bateu 70 km por hora aí ao longo desta madrugada. Vamos ver aqui primeiro onde é que chove. Então a gente tem um pouquinho de instabilidade aqui entre Bagé, São Gabriel, que podem ocorrer umas instabilidades aqui, mas a condição aí é super pequena. É uma instabilidade que pode ocorrer no final da tarde, a temperatura sobe um pouco. Fica atento se não tem aí uma convecção, uma nuvem que pode favorecer aí a chuva forte, algum vento mais incidente. Restante do Rio Grande do Sul não deve chover, Santa Catarina também não, talvez alguma umidade aqui entre Chapecó e Caçador. Estado do Paraná não tem chuva, São Paulo a princípio não tem chuva em praticamente nenhuma região. Alguns pontos isolados aí na divisa aqui com o Triângulo Mineiro, que pode ocorrer algumas formações aí, mas a gente observa, que o próprio vento do ciclone influenciando aí pode trazer aí umidade, Ele está trazendo justamente umidade aqui para o Rio Grande do Sul e pode movimentar alguma umidade aí e formar alguma nuvem logo à tarde. É o que a gente vê ali, por exemplo, na região do Triângulo Mineiro e algumas regiões aí de Minas Gerais. No geral, não tem muita chuva também para Minas. Belo Horizonte não deve ter chuva, Rio de Janeiro também não deve ter chuva, alguma precipitação muito isolada lá em Petrópolis, Nova Friburgo, a Serra Carioca, Espírito Santo aí pouca condição também, é mais na região norte, divisa com o sul aí da Bahia, que tem um pouco de instabilidade aí, Vitória da Conquista, a parte do interior aqui da Bahia, que tem um pouquinho de chuva. Teresina não tem chuva, o restante do Nordeste aqui não tem chuva, tá? É mais a região central, aqui Tocantins, chuvas isoladas aí, uma umidade que vem
até acionada por causa da força do ciclone aqui, né, vindo lá da Amazônia. E a última rodada aí do modelo europeu nos mostra aí que temos ainda vento ao longo do dia aí para o litoral gaúcho, né? Eu estou aqui com 9 horas, se eu botar por volta de 15 horas, o vento gradativamente vai diminuindo, mas ainda segue com rajadas podendo superar os 70 km por hora. Aqui na Grande Porto Alegre, boa parte do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, os campos de cima da serra, em direção aí a Santa Catarina, a gente tem a maior intensificação dos ventos que permanecem aí na casa aí perto dos 60, até passando de 70 em alguns momentos, nos pontos mais altos. Assim como aqui está esse vento médio aí de 25, 30, toda a Grande Porto Alegre pode oscilar aí nessas condições, que em dados momentos podem bater aí a casa de 50 km por hora aí mais ou menos. Em toda a Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, toda a região metropolitana aqui, a parte central também, Rio Pardo, Passo Fundo, Erechim, Pelotas, aí o vento está um pouco mais calmo, é uma tendência de ir diminuindo. Florianópolis não é muito vento, aqui em Santa Catarina também aí na região de Tubarão, mais ao sul, aí Araranguá, Sombrio, o vento também pode passar de 50 em rajadas, mas aonde tem vento é na Serra mesmo, Urubici, São Joaquim, Lages, Curitibano, Santa Cecília, Caçador, pode bater aí a casa de 60 km por hora. São Bento do Sul, Tijucas do Sul, em direção aí a Curitiba, também temos aí de novo em Morretes, né, que teve o maior ponto de vento do Paraná. Toda a região aí, Castro, Ponta Grossa, pode passar aí dos 45, 50 km por hora. E aí São Paulo, né, pessoal? São Paulo continua aí, a capital paulista, teve muito transtorno ontem por causa das rajadas de vento intensa, né? Há milhares de pessoas sem energia elétrica ainda, e há uma tendência aí pelo volume de problemas que seguirão aí sem energia por mais alguns dias. O aeroporto de Congonhas também teve muitos atrasos, paralisação nas decolagens e pousos, várias arremetidas. Guarulhos também foi a mesma coisa, teve Campinas também. E hoje os ventos podem passar novamente dos 60 km por hora e depois gradativamente vão reduzindo aí ao longo da tarde, tá? Alguns lugares já diminui agora depois do meio-dia, mas ainda tem ventos expressivos. Alguns pontos aí em direção à Serra e Serra do Sul de Minas, aqui a gente pode ter rajadas acima de 70 também. O mesmo aqui perto do litoral, porém é na parte da serra aqui, né? Direção aí a Ubatuba, Caraguatatuba, que pode ter aí ventos na casa de 50 até 60 km por hora. O litoral teve problemas também em Itanhaém. A Baixada Santista teve ventos ontem perto dos 90 km por hora. Hoje vai ter bastante vento aí na casa de 50, 60 também, mais ou menos conforme esta atualização vigente, que é a 0Z. Região daqui de Minas, né? Barbacena, Juiz de Fora já diminuiu um pouco, mas Barbacena, por exemplo, aí, Santos Dumont acima de 60, Barbacena acima de 70, todas essas cidades aqui pode até superar aí os 80 km por hora em rajadas de vento. E a gente vê aí que Porto Seguro, Salvador, rajadas, né, o vento descendente aí que abastece aí, né, o vento ar quente que abastece o ciclone extratropical, impacta os ventos costeiros desde Maceió, Aracaju, Salvador, Porto Seguro, Vitória, ventos costeiros na casa aí de 40, um vento norte, nordeste aqui, né, casa de 40 a 50 km por hora. Também a região aí, Governador Valadares, Pato de Minas, Araxá, muito vento aí em todo o território mineiro. O que a gente pode observar é que lá por volta das 17 horas, né, o vento começa a diminuir, as áreas amarelas aqui em torno de 40 km por hora, vai diminuindo e a princípio até a noite, com o distanciamento aí do ciclone extratropical, que está se afastando do continente, a incidência dos ventos diminui aqui no território sudeste e também no sul do Brasil. Continua soprando o vento aí descendente lá a parte do nordeste, né? Que a princípio deve continuar assim até amanhã, região de Porto Seguro, Vitória, aqui Espírito Santo, um ventinho aí acima de 30 até 40 km por hora. Mas isso a gente vê aí nas próximas atualizações. Só para checar a temperatura média hoje à tarde, 28 em Porto Alegre, acima dos 30 graus em São Borja, Criciúma 30 também, 27 em Floripa, Caçador 23, Joinville 33 graus, Itanhaém 29, São Paulo 28, Presidente Prudente 30 graus, Dourados no Mato Grosso do Sul 27, Triângulo Mineiro aí, Uberlândia 26 graus, Belo Horizonte 28,
e muito calor aqui na região norte do Rio de Janeiro em direção aí à Bahia. Olha aí, região de Vitória 35, 34 em Ipatinga, Governador Valadares 35, lá na Bahia, Feira de Santana 33 e Teresina 38 graus. Lembrando, temperaturas de verão, já estamos no verão climático, pode ocorrer aí determinadas regiões que a gente viu que tem umidade aqui, formações convectivas à tarde e uma possível chuva aí, ventinho, um pouquinho mais incidente, aquela pancada de chuva de verão. Ok, pessoal, por hoje era isso. Eu volto hoje à noite com as atualizações para sexta-feira. A gente já começa a dar uma espiadinha também no final de semana. Então aí entre 19 e 20 horas a gente entra ao vivo aqui. Já te inscreve, ativa o sininho para não perder a live, nossos vídeos. E muito importante deixar o like se tiver no celular. Deixa o botãozinho de hypar. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.